Então, qual é o conceito religioso e sexual dentro da Umbanda? O que as entidades falam sobre isso? Em via de regra, quase nada. Em via de regra, quase entidade nenhuma falam nada. Ah, mas Mauro Simões, então por que as entidades dizem para não fazer sexo 24 horas antes de uma gira ou de uma sessão? Pois bem, a questão aí não é sexual, mas é mental. Se você fosse criado com um sexo saudável, de forma saudável, salutar, não haveria problema algum, porque o seu mental não atrairia nenhum canal negativo. No entanto, nós, como somos criados com toda essa obscuridade sexual, temos que catar sexo na moita, né? Eu, quando era garoto, vi uma revistinha, as crianças, os adolescentes hoje vão no computador, até os adultos. É uma das coisas que mais se vende no mundo, pornografia. É uma das coisas que mais se vende no mundo, porque tem que ser tudo assim na obscuridade. Então, quando você faz essa obscuridade, você quer ver um exemplo disso? Numa tribo, hoje já não é tanto mais antropologicamente falando, numa tribo antigamente, não havia estupro, não havia adultério, não havia uma série de coisas que existem na sociedade moderna, hoje. Por que não havia? Porque a nudez, por exemplo, uma criança quando tinha curiosidade, ela só olhava na tribo que ela ia ver como é que ela ia ficar, seja homem, seja menina. Ela, desde o nascimento até a morte, ela já sabia como ela ia ficar. Então não tinha mistério, não tinha caixinha obscura disso, sabe? O sexo era tratado de forma natural, como todas as outras coisas que são da natureza humana. Então não haviam essas coisas, não haviam problemas. Então, quando as entidades se precavem para que o elemento não faça sexo 24 horas, não é pelo sexo, mas sim pelo que o sexo que nós vivemos nessa castração atrai. Então você muitas das vezes não faz um sexo não saudável no sentido mental, mas faz um sexo com luxúria, muitas das vezes botando para fora todas as suas neuras, botando para fora todos os seus pecados, botando para fora uma série de coisas. Então, quando você faz um tipo de sexo dessa natureza, você atrai uma quiumbada que está lhe vampirizando. Então você vai atrair uma camada densa de negatividade, mas não é pelo sexo, é pela forma mental que você faz o sexo. Porque o sexo é muito mais mental do que físico, né? Então, as entidades fazem isso por precaução para que o seu cavalo esteja mais em condição possível. Mas não é uma proibição, não é que se você, por exemplo, tiver um sexo com a tua esposa, de repente você, caramba, amanhã tem sessão, não vou trabalhar porque eu fiz sexo com a minha esposa, pelo amor de Deus. Tu acha que a entidade, nossa, sabe, não vamos entrar numa loucura dessa, sabe? Agora, temos regras para seguir, essa regra é preventiva, por isso não tem como tratar a entidade, não tem como dizer assim, ó, se você fazer uma cartilha, se você fizer assim, 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 sem problema, se fizer assim, 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 tem problema, se fizer assim, assim, vai ter muito problema. Então, como eles não tem como fazer um a um essa cartilha, 24 horas antes, preventivamente, um jejumzinho de sexo não faz mal para ninguém também, não é nenhum abalo sísmico na vida de ninguém. Então, preventivamente faz uma regra geral e tipo 1. Mas em momento algum as entidades falam que é pecado, em momento algum as entidades falam que isso é pernicioso, bababá, bababá, bababá. Percebe? Então, vamos desencanar, vamos quebrar um pouco essa coisa de senso de pecado. E Mauro Simões, você está falando então que liberou geral? Cara, se tiver que liberar geral, vai liberar geral com ou sem pecado. A questão não é essa, a questão é liberar geral. A questão é entender aquilo que é sexo e religião, sexo e umbanda, sabe? Se você vai ser promíscuo, não vai ser promíscuo, é um problema seu, é um problema pessoal seu, não tem nada a ver com religiosidade.
sabe? O que você vai... Aí sim, se você for uma pessoa promíscua, uma pessoa que faz sexo meio, nem sabe por que faz, não dá o valor necessário a essa grandeza que é a força de Kundalini, do fogo serpentino, você acaba atraindo, abrindo portais de negatividade, obviamente. E obviamente você vai ter dificuldade na mediunidade, na forma de trabalhar, suas entidades vão ter dificuldade de trabalhar, obviamente, né? Então, você veja bem, uma confusão que é muito grande sobre essa questão do sexo, que o Exu, por exemplo, Exu e Bombogeira passam aquela sensualidade, né? Aquela coisa, mas eles não passam a sexualidade luxurienta. O que não se entende ali é que Exu traz esse fogo serpentino, ele trabalha com essa mola propulsora da vida. Exu trabalha justamente com essa essência, ele trabalha com a essência do sexo, mas não da luxúria, ele trabalha com a essência do sexo mais puro daquilo que se fala em termos de sexo, que é a mola propulsora da vida. Então é uma confusão grande. Exu, nada disso. Mas sexo e umbanda, não existe pecado, não existe proibição fora do casamento, sabe? O que existe o que as entidades sempre norteiam é o seguinte: bom senso, né? Você tenha bom senso para ter uma relação sexual que seja o mais saudável possível. O que é ser saudável? Bom, na minha opinião, ser saudável é você fazer um sexo com pessoas que você tenha um sentimento, que você tenha realmente, não estou dizendo só o tesão não, que você se envolva de fato, né? Não é pegar ali, um acolá, coisa e tal, para conduzir, que isso só vai te trazer, só vai te acarretar, aí sim, não pelo sexo por si só, mas por uma série de outros valores espirituais também, que vão te acarretar portais, vão abrir portais negativos para isso. Mas o sexo fora do casamento não tem problema nenhum dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda não há problema nenhum, não há essa coisa do... Você precisa ter um bom senso, ter até no sexo, ter a fraternidade, o respeito principalmente, no caso do homem, ter o respeito principalmente com as mulheres e vice-versa, né? É uma questão de respeito, a Umbanda preza isso, respeito. O resto é cada um com seu cada um, e as entidades não estão aqui para julgar, elas estão aqui para orientar, elas vão te orientar, vão te orientar, vão te orientar. Pode ser até que uma hora você, de tanto não se orientar, elas se afastem um pouco, mas sem te julgar nunca, sabe? Mas para te mostrar assim, ó, parceiro, não está dando, meu irmão, você está fora da casinha aí muito. Então vamos dar uma enquadrada aí no contexto, na evolução espiritual, porque quanto mais você evolui espiritual, você vai vendo essas coisas por uma outra ótica, e é uma ótica tão simples, tão coisa que desencana, tira isso da cabeça, tá bom? Agora, tem sim a importância de resguardar essas 24 horas por uma precaução. Isso, não estou dando receitinha, cada um com seu cada um, cada casa com sua casa, mas eu aconselho sempre ao filho, principalmente filhos que colocam a roupa no terreiro de Umbanda, se resguardar 24 horas antes de fazer sexo. E aí, mesmo que seja um sexo tântrico ou não, como não há como fazer essa um por um, se faz uma regra total, tá bom? Então, mais um assunto aí abordado, que possa trazer dúvidas para muitas pessoas, e nós vamos assim, falando de Umbanda por Mauro Simões, com essa tranquilidade, com essa naturalidade, tá bom? Um grande abraço, muito axé, falando de Umbanda por Mauro Simões mais uma vez. Um canto forte na senzala.